Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a 10ª rodada, o Náutico venceu o Cuiabá nos aflitos, né? Pegou a melhor defesa do campeonato, parecia que não ia sair gol, mas saiu, tá? No segundo tempo, Júnior Todinho fez o gol solitário aí do Náutico, 1-0, grande vitória, liderança da competição, né? Só perde essa liderança se o São Bernardo venceu o Atlético Goianiense no domingo, jogando fora de casa, meio improvável, mas fato é que o Náutico vai passar mais uma rodada, pelo menos dentro do G2, dentro da zona de classificação direta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com Atos Rildo e Alan Roberto, é quem está na direção e trabalhos técnicos. Você que está nesse vídeo já deixa o like, tá? Já deixa a curtida aqui, deixa o seu comentário, hypa e não esquece de compartilhar aí com parentes e amigos torcedores do Alvirrubro. Atos Rildo, jogo difícil contra um time que se defende muito bem, né? O Cuiabá, assim, eu não tinha visto ainda um jogo do Cuiabá com atenção e suou, o Náutico suou, mas cumpriu o seu dever de casa, 1-0, vitória importantíssima, que deixa a equipe com muita moral, né? Segue com moral aí na Série B. Grande resultado nos aflitos, que teve aí mais de 11 mil torcedores na noite desta sexta-feira. Fala, Fábio. Cumprimentar também Alan Roberto, que está aqui nos trabalhos técnicos com a gente. Foi difícil, Fábio. Foi difícil. O Cuiabá é um maníaco da marcação, assim. É difícil você conseguir encontrar parâmetro, tá? Não é só um time que joga fechado, não é só mais um time retranqueiro, não é só mais um time... Eu não vou chamar de reativo, não. Eu acho que reativo, para o caso do Cuiabá, não cabe, porque time reativo é aquele que sabe se fechar e procura dar vazão para o ataque, né? Tentar aproveitar em algumas estocadas. Não é o caso do Cuiabá, pelo menos não foi nesse jogo e também não é durante o campeonato. Eu consegui assistir alguns jogos do Cuiabá. Em alguns jogos ele consegue, em alguns momentos, dar algumas estocadas, mas não foi o caso de hoje. Tá? O caso de hoje, assim, eles foram completamente maníacos da marcação. Primeiro tempo, a gente vai falar daqui a pouco, o Cuiabá ele não tem nem propensão para querer atacar. Tá? E é um jogo, Fábio, que pra mim, assim, teve um sabor diferente, sabe? Assim, eu tô mais feliz com essa vitória, Fábio, do que na goleada do Náutico diante do Operário. O Náutico jogou muito bem, tá? Foi um jogo que foi muito vistoso de ver, fora de casa, uma goleada histórica. Mas essa vitória contra um time que joga da forma que o Cuiabá joga, velho, é você premiar o futebol, sabe? Porque o que o Cuiabá faz, com todo respeito ao Cuiabá, é um time que recentemente jogou alguns da Série A, mas o papel que o Cuiabá está fazendo, eu não sei o nível de dificuldade que eles estão no momento. Talvez eles estejam querendo primeiro arrumar a casa para depois pensar, quem sabe, na janela, né, fazer algumas contratações de jogadores mais ofensivos, mas o que o Cuiabá está entregando para essa Série B, assim, é algo difícil de engolir, porque, querendo ou não é só o torcedor do seu clube que assiste o jogo, tá? Ainda mais hoje, né? Que foi um jogo isolado do campeonato. Tinha muita gente assistindo essa partida e, pô, a turma quer ver jogo, né? A turma quer ver os times tentando o gol. E o que o Cuiabá faz é muito chato, porque além desse
ímpeto na marcação, é um time que faz muita cera. Muita cera, muita cera. O Marcelo Carné demorava assim o máximo que era possível para poder bater um tiro de meta. Às vezes pedia ali o atendimento médico. A árbitra da partida, Edna, ela foi muito conivente com isso, sabe? Assim, e eu não vou nem deixar essa crítica exclusiva a ela, porque, na verdade, a maioria da arbitragem do Brasil é muito conivente com isso. Assim, eles não têm nem... Eles nem conseguem pensar em alternativas para tentar impedir que um time faça tanta cera como o time do Cuiabá veio na intenção de fazer. Então, é uma vitória com um gostinho a mais, sabe? Eu acho que hoje o futebol, ele dorme tranquilo. Ele foi a magia do futebol, sabe? O futebol é um esporte romântico, tá? Então, hoje, o futebol dorme tranquilo porque quem quis praticar futebol venceu a partida e quem quis fazer o anti-futebol, tá? É o Grinch. Inclusive é verde, né? O Cuiabá, ele é o Grinch do futebol, ele quer acabar com o futebol e hoje ele foi punido com isso, com essa derrota nos aflitos. Muito bem, o mais curioso é que o técnico do Cuiabá era o ex-auxiliar do Fernando Diniz, né? Que não é conhecido por ser um técnico defensivo, né? Muito pelo contrário, mas aparentemente o Eduardo Barros é retranqueiro ao extremo. Vamos falar mais do jogo, mas antes tem um recado da nossa parceira, tá? Carrilho, porque tá rolando o Feirão Sem Igual, uma oportunidade única para você adquirir seu imóvel próprio. Sem dor de cabeça e sem despesas com documentação, no Feirão Sem Igual Carrilho você encontra opções a partir de 249 mil sem entrada. Parece brincadeira, não é? Mas com a renda familiar a partir de 5 mil, você pode ter um carrilho para chamar de seu. Com apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte, varanda e uma estrutura completa de lazer, segurança e conveniência, para viver momentos incríveis com a família e amigos. E ainda escolhe onde quer morar, no Vila Aurora, em Paulista, um bairro planejado que não para de crescer. Na Caxangá, a 2 minutos da avenida ou a 400 metros do Shopping Recife. É tempo de virar a chave da sua vida. Mas atenção, o Feirão Sem Igual é por tempo limitado. Você não vai ficar aí parado, não é? Clique agora e aproveite as condições especiais. É Carrilho, faz acontecer, é para você. Muito bem, recado da nossa parceira Carrilho, você que está acompanhando aqui no YouTube, tem um QR Code na tela, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular e ser direcionado, né, à central de vendas, ou então, se você quiser digitar um número aí, né, que é o WhatsApp, é o 8132311703, tá? Também você consegue o contato lá com a Carrilho para saber mais informações do Feirão Sem Igual, mas corre, tá? Porque vai acabar, então não perde tempo. Bom, Atuzildo, vamos lá, né, falar do jogo. Começa pela escalação, né? A escalação esperada, né? Paulo Sérgio no lugar do Derek. Uma escalação que para esse jogo fez sentido para você? Fábio, teve uma mudança, tá? Na zaga, Hélio Guilherme, ele traz o Matheus Silva para essa partida. Foi um pouco de surpresa, porque existia uma variação que era possível ele fazer nesse jogo. Ele poderia entrar com o Yuri, né, na lateral esquerda, e aí o Igor Fernandes viraria zagueiro e provavelmente essa zaga seria completada com o Betão. Essa seria uma alternativa. Mas eu estava com a impressão que ele ia preferir trazer o Igor Fernandes na lateral esquerda mesmo. O que faria ter 2 zagueiros de origem. Um deles vai ser o Betão. Eu acho que a surpresa vem com a reaparição de Matheus Silva no time titular. Porque o Wanderson, ele vinha tendo algumas oportunidades, tá? E ele, relativamente, é um jogador bastante contestado na torcida e não é por menos, apesar de estar fazendo uma Série B sólida, mas no Pernambucano o Wanderson foi muito mal e a expectativa era que, se fosse utilizar o Igor Fernandes na esquerda, que viesse com Wanderson e Betão. Acabou que não, que Hélio promove, né, o retorno de Matheus Silva, passou uns 3 jogos aí sem jogar, tinha saído por lesão. No jogo passado não tinha jogado
mas já estava à disposição, e aí tem um retorno nesse jogo. Uma alteração que dá para contestar um pouco, sabe? Matheus Silva é um zagueiro que não está bem, mas parece ser um homem de confiança de Hélio dos Anjos, então Matheus Silva jogou esse jogo de titular e o resto do time foi basicamente o esperado, né? Como você disse, só a mudança de Paulo Sérgio no lugar de Derek, que saiu machucado na última partida, com Vitor Andrade e Vinícius ali acompanhando ele no ataque, e o meio campo, o Henderson, Luiz Felipe, Dodô, que já vem jogando há uma sequência de jogos. Muito bem. Sobre o primeiro tempo, Aduzildo, um Náutico que ficava muito com a posse de bola, né? 75% de posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguia criar chances claras, né? Me parece que foi mais mérito do Cuiabá do que exatamente um demérito do Náutico, essa dificuldade. Como você avalia esse primeiro tempo? O Náutico ainda teve um pênalti, né? Que o goleiro Marcelo Carné defendeu, né? Um erro do Dodô ali na cobrança, mas, enfim, dá para criticar o Náutico por ter tido dificuldades hoje de finalizar, de ter aquele volume de chances claras, né, que o time cria muito nos jogos, ou realmente é um adversário que, como outros times tiveram dificuldades, né, nos outros 9 jogos do Cuiabá, 5 foram 0-0, né, então não dá para dizer que só o Náutico teve dificuldades contra o Cuiabá, muito pelo contrário, né? Quase todo mundo teve dificuldades. Como você avalia esse primeiro tempo com muita posse de bola, mas sem pouca finalização clara? Eu vou ser direto, Fábio, e dizer o seguinte, não dá para criticar muito, não. O que dá para criticar é o pênalti perdido. Aí sim, que é algo que recorrente já nessa temporada do Náutico, é o 4º pênalti que o Náutico perde. O Náutico que já sofreu muito por causa de um pênalti perdido em uma primeira etapa nessa Série B, que foi aquele fatídico jogo do São Bernardo, né? O Náutico teve a oportunidade de abrir o placar, não abriu, e aí se criou aquele roteiro, né, de extrema frustração, até chegar o momento ali, já na metade do segundo tempo, que o São Bernardo acha um gol no primeiro momento e depois acaba construindo uma goleada. Então, foi um roteiro se repetindo. Então, a questão do pênalti, com certeza, dá para fazer uma crítica, que é uma crítica válida. Agora, perante a falta de produção de chances claras, a gente tem que entender que isso é um jogo atípico. Eu não posso aqui, diante do que o Cuiabá se propõe a fazer, e aí eu vou ter que, para poder colocar em contexto e as pessoas que estão assistindo a gente entender, eu vou ser obrigado, porque não é algo que eu quero fazer, tá? Eu vou ser obrigado a elogiar. Porque eu tenho. Me dói no coração ter que elogiar o que o Cuiabá faz. Mas o que o Cuiabá se propõe a fazer, ele faz como ninguém. Ele é um time que marca de uma maneira absurda, porque são 5-0-0, como você citou. O time não tinha tomado gol jogando fora de casa ainda, Fábio. O Náutico, que no jogo passado foi o primeiro a marcar um gol contra o Operário nos seus próprios domínios, agora é o primeiro a marcar um gol contra o Cuiabá, com o Cuiabá sendo visitante. Então, o time do Cuiabá é um time que é um maníaco da defesa. Eu já tinha essa noção, eu tinha acompanhado alguns jogos do Cuiabá. É um time que ele baba para poder marcar entre linhas. Teve um lance no primeiro tempo que eu acho que é muito simbólico. Eu não vou lembrar o nome do jogador, tá? Mas tem um jogador de... Eu vou colocar como atacante, que tá mais para uma espécie de lateral dobrado, porque o jogador não tenta atacar, mas esse jogador específico, que em tese é para ser um atacante, ele toma um cartão amarelo ali mais ou menos na metade do primeiro tempo e ele fica assim revoltado com o cartão. Não é a revolta que ele tomou o cartão, não é porque o juiz errou, até porque foi um cartão muito bem marcado. A revolta dele é que ele não iria poder, em tese, marcar com a volúpia que ele estava marcando. Ele diz, pô, agora eu vou ter que baixar um pouquinho. Porque o prazer do Cuiabá é marcar. O prazer do Cuiabá é ficar caçando jogadores para poder cortar a linha de passe. É não deixar o adversário produzir, é não deixar o adversário jogar. Mesmo o Náutico tendo, como você mesmo disse, esse domínio da partida
no primeiro tempo. Tanto é que a figura que mais fica com a bola no pé do Náutico acaba sendo o Matheus Silva, que é o zagueiro do Náutico pela direita. Lado esse que o Náutico tentou muito. O Náutico que, por vez, nessa temporada, já foi um time que jogou muito pela esquerda. Agora é um time que joga muito pela direita. Qual é o fator aí em comum? É Vinícius. Vinícius jogava pela esquerda. Aí o Náutico vai jogar pela esquerda. Agora Vinícius está jogando pelo lado direito. O Náutico vai jogar pelo lado direito porque Vinícius é o principal jogador do Náutico, é uma das referências dessa Série B, então é natural que isso aconteça. Então o Matheus Silva tentando fazer a saída de bola pelo lado direito era o jogador que, se você for contar no cronômetro ali, acho que foi o jogador que mais passou tempo com a bola no pé. E olha que ele não segurava muito essa bola, não. Ele tentava dar uma dinâmica na capacidade dele ali, mas foi uma tônica do primeiro tempo. A gente vê Vinícius tentando encontrar um Reginaldo, encontrar um Vinícius, tentar fazer essa criação de jogo iniciando ali pelo lado direito. Mas o Cuiabá, assim, com uma capacidade física muito grande, com uma marcação muito grande entre linhas. E aí, a gente tem que fazer um comparativo, Fábio. Porque, óbvio, o Náutico teve o domínio, foi o senhor do primeiro tempo. O Cuiabá vai conseguir uma estocada que, na verdade, foi um lance mais em transição, que Muriel faz uma boa defesa, tá? Ele acaba puxando na frente de Reginaldo, o jogador do Cuiabá, chuta cruzado, uma defesa segura de Muriel, mas tirando isso, mais nada. E o time do Cuiabá, nos outros jogos que o Cuiabá fez, ele reduziu mais ainda a possibilidade de criação dos adversários. Se você olhar para esse jogo do Náutico e achar, o Náutico teve essa posse de bola, mas o Náutico não conseguiu criar tantas chances, os adversários do Cuiabá vêm criando muito menos. Muito menos, dada a esse afinco a marcação que o Cuiabá tem. Mas o Náutico conseguiu o lance do pênalti, né? É um pênalti que alguns acham que não foi, outros acham que o jogador do Cuiabá deu cabimento a ser marcado o pênalti. Eu só digo uma coisa. Eu não vou nem entrar aqui no mérito se foi ou não, porque realmente eu tenho bastante dúvida. Mas o jogador faz uma espécie de alavanca por baixo e faz um movimento muito estranho com os braços. E a bola está muito distante, sabe? Em nenhum momento o jogador do Cuiabá ele tenta disputar a bola. Eu acho que a avaliação, Fábio, de que o jogador deu margem para que esse pênalti fosse marcado é uma boa avaliação. Mas para cravar se foi pênalti ou não, eu vou me abster dessa vez, porque realmente eu fico com dúvida. É o tipo de lance que eu fico chateado quando eu vejo um pênalti sendo marcado desse jeito, mas ao mesmo tempo que o jogador ele não consegue disputar a bola. E aí o Náutico desperdiça, né? O Náutico já teve 3 batedores de pênalti nessa temporada, já foi Paulo Sérgio, já foi Vinícius, e agora teve essa mudança para Dodô, e os 3 vêm perdendo essas oportunidades, e o Náutico perdeu, Marcelo Cané fez a defesa. O Náutico teve uma jogada interessante ainda nesse primeiro tempo, que foi uma jogada de Vinícius pela esquerda, Fábio. Teve uma hora que ele caiu pela esquerda e recebeu no ponto futuro. E aí você enxerga bem por que Vinícius está desequilibrando nessa Série B, porque a bola ali tinha uma certa disputa entre linhas e ele consegue aparecer na frente, tá? Nas costas da zaga do Cuiabá. Ele leva essa bola até a linha de fundo e acaba cruzando. Paulo Sérgio chega atrasado na bola, a bola acaba passando ali na frente do gol de Marcelo Carné. Foi uma chegada que o Náutico poderia ter tido uma sorte melhor, mas acabou que Paulo Sérgio não chegou na bola. E aí, esse foi o primeiro tempo, tá? O Náutico perdendo essa chance no pênalti e deixando o jogo no formato que o Cuiabá queria. O Náutico teve essa oportunidade de o jogo ficar diferente, mas acabou desperdiçando. Quando começa o segundo tempo, Fábio, eu fiquei bastante preocupado. Por quê? Algumas coisas foram acontecendo que foram me ligando o sinal de alerta. Primeiro, o Cuiabá veio diferente, ao mesmo tempo que não é tão diferente. Mas o ritmo do Cuiabá era numa frequência diferente. O Cuiabá avançou mais suas linhas, tentou combater mais no próprio campo do Náutico, tá? Algo que aconteceu que
taticamente você observa uma diferença. Pode ser sutil, mas isso tem impacto. O Cuiabá também tentou marcar pressão o Náutico no primeiro tempo, somente no início mesmo do jogo. Em nenhum momento, jogadores do Cuiabá foram em cima de Muriel. A estratégia do Cuiabá era, deixa Muriel com a bola. Não vamos tentar dar o bote nele, porque é um jogador mesmo na marcação, então tem toda uma questão de estratégia. O primeiro lance do segundo tempo, o jogador do Cuiabá foi em cima de Muriel. No lance seguinte, novamente em cima de Muriel. E foi a tônica dos 15 primeiros minutos. Tentando aumentar essa marcação-pressão. Era uma marcação-pressão diferente. E aí, eu acho que é um lugar onde eu não gosto de ver o Náutico, que é tentando vencer essa marcação-pressão com toque de bola, que na teoria, tá? Nos estudiosos táticos, ele vai dizer que é preferencial que aconteça isso. Porque se o time está extremamente defensivo, se o time está jogando com bloco baixo, com uma linha de 5 e está gerando dificuldade, você atrair o adversário, ou você atraindo, ou o adversário tendo essa propensão a ir marcar em cima de você, isso vai ocasionar espaço. Mas eu confesso que eu não gosto de ver o Náutico nessa situação, porque eu ainda não confio no Náutico saindo jogando dessa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Enderson, que é, enfim, um dos melhores jogadores do Náutico nessa Série B. Fez uma excelente partida hoje novamente. Eu não gosto de ver o Enderson de costa recebendo essa bola com muita pressão. Eu acho que ele não toma boas decisões. E não só ele. Qualquer jogador do Náutico que fica de costa, a não ser Dodô, geralmente Dodô consegue se livrar bem da marcação, mas Dodô está no setor do campo um pouco mais avançado. Então, quando essa saída de bola está um pouco mais no próprio campo do Náutico, os jogadores que vão fazer isso vai ser um Luiz Felipe, vai ser um Enderson, vai ser um dos laterais. Eu não gosto de ver o Náutico nessa situação, porque o Náutico tem outras valências. O Náutico é melhor em outras situações de jogo e eu não vou querer que o Náutico esteja fazendo algo que não é o melhor. Não é o melhor dele. Não é algo que o Náutico faz com perfeição, de forma satisfatória. E aí, esse foi uma das coisas que aconteceu no segundo tempo que me deixou incomodado, até chegar a uma mudança que o Náutico fez, que Hélio dos Anjos fez, que foi bem sucedida no final. Mas na hora, assim, me assustou demais. Foi ele tirar Dodô para colocar Vitinho. Ele tira um jogador assim que é uma peça essencial do Náutico, tá? Que, dado o estilo de jogo, para mim, estava fazendo até uma boa partida, tirando a questão de ter perdido o pênalti, né? Que você dá ali um desconto no jogo dele, normal, pênalti perdido, você dá o desconto, mas o jogo era muito difícil para o meio-campista. Então, diante desse cenário desse jogo que o Cuiabá estava promovendo, eu estava gostando da partida de Dodô. E aí, quando ele tira Dodô, que ele coloca Vitinho, que talvez dos jogadores contestados do Náutico seja o maior, tá? É um jogador que ficou muito marcado pelo jogo do Criciúma na estreia do campeonato. No primeiro tempo, contra o Atlético de Goiás também, ele jogou muito mal, e o Náutico melhora quando ele sai. E a última vez que Vitinho tinha sido acionado tinha sido exatamente contra o São Bernardo, que é no momento que ele entra que o Náutico toma os gols, e foi a pior partida de Vitinho nessa Série B. Ali ele errou absolutamente tudo. Só que dessa vez ele entrou ok. Eu vi alguns torcedores do Náutico fazendo mais elogios a partir de Vitinho. Não vi isso tudo, mas dou o braço a torcer, que foi uma partida que de alguma forma ele colaborou. Ele não prejudicou o Náutico nesse jogo. Mas eu acho que não passa disso, tá? Eu não tô muito na pegada de fazer aqui muitos elogios a Vitinho, mas considero que foi um jogo ok, que de alguma forma colaborou com esse momento do Náutico no segundo tempo, tá? E aí, outras mudanças também, o Náutico foi promovendo, o Náutico tirou o Vitor Andrade, que não fez um bom jogo, tá? Os jogadores de ataque tiveram dificuldade nessa partida por causa dessa forma do Cuiabá jogar. E os pontas são muito prejudicados, porque o Vinícius ele é enxergado como ponta, mas na verdade Vinícius é um meia no Náutico. Ele participa muito da construção de jogo, ele volta para poder participar das jogadas, então ele é um jogador que está
participando do jogo os 90 minutos. Já Vitor Andrade, sabendo que Vinícius do outro lado tem essa participação um pouco maior do jogo, o Vitor Andrade não pode estar voltando muito, porque o Náutico não pode perder profundidade. Então, a posição de Vitor Andrade nesse jogo, ela é um pouco sacrificada. Mesmo que ele esteja bem marcado, mesmo que tenha 2 jogadores em cima dele, ele tem que ficar lá guardando posição para dar alguma espécie de profundidade, tentar abrir um pouco esse time do Cuiabá. Mas, enfim, no contexto da partida, não foi uma partida boa dele, apesar desse cenário, né, dele ficar sacrificado num jogo como esse. E aí, o Todinho entra, né? E o Todinho entra bem, tá? É a segunda partida que o Todinho entra bem no Náutico, já tinha jogado bem contra o Operário, dessa vez entrou bem novamente, e aí o Náutico consegue chegar ao gol, tá? Uma jogada muito boa, uma jogada limpa, tá? O Náutico conseguiu criar uma oportunidade clara e manifesta de gol. Vinícius consegue encontrar Luiz Felipe, que dá um belo drible ali, de corpo ali no jogador do Cuiabá, e tem muita calma, tá? Muito cuidado na hora que ele entrou dentro da área, tinha várias opções para poder ele dar esse passe, ele espera o momento correto, porque ali para você se afobar é algo que pode acontecer, tá? Você pode acabar adiantando muito o passe, ou você pode dar um passe telegrafado. Ele teve a calma, adentrou dentro da área, e quase ali, já chegando na pequena área, ele dá o passo para Todinho só cumprimenta pro gol, e o Náutico finalmente abre o placar e faz 1-0, tá? É um gol de extrema importância, é um gol de um jogador que teve seus problemas no Pernambucano. Eu, particularmente, nunca desisti dele, mesmo sabendo que ele não estava bem. Passou por uma pequena cirurgia, né, ali no menisco, passou 40 dias fora. Chorou bastante, tá, depois da partida. Deu uma entrevista muito emocionado, tá? Porque sabe da dificuldade que ele teve, principalmente com essa questão da cirurgia, sabe das cobranças que ele acabou recebendo, ele fala sobre isso, mas diz que o grupo, o staff, né, a comissão técnica, nunca deixou de desacreditar dele, e é verdade, porque foram muitas entrevistas que Hélio dos Anjos puxava o nome de Todinho e citava que é um jogador de Série B, algo que, na minha retórica ali de um pouco de defesa em relação a Todinho, eu sempre tive eu sempre fui nessa linha também de dizer, olha, é um cara que toda Série B ele entrega os seus gols, ele faz a sua colaboração. Vamos esperar a Série B. Série B é longa, é um jogador que ele tende a contribuir, e agora já são 2 gols e uma assistência, né, em 2 partidas mesmo saindo do banco, tá? E aí o Náutico faz 1-0, e aí o Náutico sofre um pouco, tá? Levando esse jogo até o final, Fábio. Até teve uma bola na trave também, né? Logo depois do gol, né? Isso, na verdade foi antes, tá? Foi antes, e esse foi bom você lembrar, Fábio, porque talvez esse lance tenha acionado um pouco o Náutico, sabe? Teve um amigo meu que comentou isso comigo, e parece ser bem verdade, que aquele lance ali, Muriel acabou saindo muito esquisito. Na verdade, saindo não, né? A bola veio em cima dele no escanteio, ele meio que joga a bola para frente ali, não foi bem um soco, uma coisa muito estranha. E Betão vai tentar dar um chutão ali, e a bola explode na trave. Talvez esse lance tenha acordado um pouco o Náutico, tá? Foi pouco antes ali do gol do Náutico, e de fato, depois desse lance, o Náutico cria os seus melhores momentos ali na partida. Detalhe, depois do gol, 1 minuto depois, o Náutico teve outra chance clara, né? Que o Henderson explode a bola no travessão. Essa questão do volume, né? Precisou o Náutico fazer o gol para poder o Náutico conseguir criar alguma espécie de volume em cima do Cuiabá, coisa que quando o jogo estava 0-0 era muito difícil, pela forma que o Cuiabá joga, pela questão da cera, por a arbitragem não deixar o jogo de fato rolar. Foi um jogo muito picotado, um jogo muito parado, tá? O Náutico sofreu um pouquinho para levar esse jogo até o final, porque o Náutico estava extremamente cansado. Foi um dos jogos que o Náutico mais sentiu, tá? A questão física. E o Náutico nessa Série B tem sido uma referência na parte física, tá? Mas hoje o desgaste foi muito grande, porque o Cuiabá ele exigiu muito do Náutico, e aí faltando ali 10, 15 minutos para acabar a partida,
tinha um certo desencaixe ali da maneira do Náutico jogar controlando o jogo, tá? Você tem um Dodô fora, tá? Você tem um Anderson que estava muito desgastado, terminou o jogo mancando, tá? Então você tem essas peças que Luiz Felipe também tinha saído, essas peças que faz parte de um plano de jogo do Náutico que faz o Náutico ter o controle da partida. É jogar ainda no campo do adversário, mesmo que esteja na reta final e você esteja vencendo, que foi mais ou menos o que o Náutico fez contra o Operário. E aí o Náutico estava meio desencaixado disso, tá? E acabou tendo que sofrer um pouco. Acabou deixando essa bola com o time do Cuiabá, sofreu um pouquinho ali, o Cuiabá tentou minimamente ali alguma espécie de pressão, algumas bolas alçadas na área, mas nada também que fosse grandes sustos para o Náutico, sabe? E o Náutico conseguiu confirmar essa vitória, assim, é uma vitória grande demais, tá? Toda vitória na Série B tem isso, Fábio, 3 pontos, e como foi o jogo, como eu disse, se tem uma coisa que o Náutico estava precisando também, era um jogo que a dificuldade fosse o protagonista do jogo, sabe? Hoje não era o jogo para o Náutico fazer como fez contra o Operário, nem tinha como fazer isso, tá? Mas você precisa ganhar esses jogos também, porque esse jogo foi o jogo do São Bernardo. Eu costumo dizer que o Cuiabá é o São Bernardo da segunda parte da tabela, tá? E contra o São Bernardo, o Náutico não conseguiu vencer aquela partida. O Náutico acabou saindo derrotado. E agora, com uma configuração de jogo que tem suas semelhanças, apesar do Cuiabá ser muito mais eficaz nessa sanha que o Cuiabá tem em marcar, o Náutico conseguiu a vitória que deu essa liderança, né, para o Náutico, a não ser que o São Bernardo apronte para cima do Atlético Goiás. Acho que não vai acontecer, tá? Porque um dos times que eu acho que está jogando muito bem essa Série B, apesar de que a tabela ainda está num processo de recuperação, é o time do Atlético de Goiás. Então eu acho que vai ser um jogo muito duro para o São Bernardo e dificilmente o São Bernardo vai conseguir uma vitória jogando contra o Atlético de Goiás. Então eu tenho uma tendência muito grande que o Náutico fique nessa primeira colocação até o final da rodada, e o Náutico consegue todos os seus objetivos, Fábio. Antes do corredor polonês, né? O Náutico tem um corredor polonês a partir de agora que começa no próximo final de semana contra o Sport na Ilha do Retiro, mas vai passar por Novo Horizontino, vai passar por Vila Nova, vai passar por Fortaleza, vai passar por Goiás. Então é uma sequência de jogos muito difícil que vai colocar esse time à prova, mas você ir para esse corredor polonês provavelmente em primeiro, ou em primeiro ou em segundo, com 19 pontos, dá uma condição do Náutico ter a tranquilidade para saber trabalhar esse corredor. Muito bem, torcida. Eu acho que hoje, né, o importante da vitória, como você disse, que não foi um jogo tecnicamente onde o Náutico conseguiu fazer as coisas funcionarem facilmente como nos últimos 2, né? Mas eu acho que o Náutico mostrou hoje uma qualidade, né, uma valência que numa Série B é importante, né? Porque o time perde um pênalti no primeiro tempo e aí, pô, você tá jogando contra um time retrancado, você perde um pênalti, pô, o time podia emocionalmente derreter, né? Enfim, a gente vê muito isso, né? Sobretudo times que jogam em casa. E no segundo tempo o time também não se desesperou, né? O tempo foi passando e o Náutico continuou ali buscando quebrar linhas, né? Quebrar aquela linha defensiva, as linhas defensivas do Cuiabá, mas sem se afobar, né? Tanto que o gol sai ali numa jogada pensada, trabalhada, enfim, não foi um balão na área, enfim, não foi pro desespero, né? Então acho que esse jogo mostra esse outro lado que é muito importante no campeonato de 38 rodadas, onde, pelo jeito, né? Eu acho que muita gente viu o Cuiabá tendo a sua estratégia quase funcionando. Eu imagino que agora muitos times vão jogar contra o Náutico. Claro, muitos times não vão ter a capacidade que o Cuiabá tem para se defender. Mas eu acho que o Náutico hoje vai ser olhado como um time, pô, temos que respeitar, temos que... Não dá para sair de peito aberto. Enfim, hoje o Náutico mostrou que é capaz de vencer um outro contexto de jogo, né, Atos? Eu acho que o bom dessa vitória é isso. Porque se o gol sai cedo, né, vira o Náutico dos outros jogos, assim. Ele resolve com o que ele vinha resolvendo nas outras rodadas. Hoje não, né? Hoje foi um jogo que se mostrou com a dificuldade maior. O gol vai sair ali na metade do segundo tempo, basicamente.
e o time consegue depois segurar, né, que também é um mérito, né, você faz 1-0 e também, claro, tem ali algum perigo do Cuiabá, mas sem nada muito claro, né, ali naquela reta final de jogo. Então o Náutico mostra uma outra faceta, né, nesse jogo. Fábio, é um jogo diferente, né, porque o Náutico costuma a criar muitas chances de gol, muitas alternativas de gol. Não foi o caso agora, porque não tinha como ser. Não tinha como ser dessa forma. Não era o jogo de ter, o Náutico teve 5, 6 oportunidades de gol, chegou a 1, 2 gols. Não dava para ser desse jeito, mas quando chegou por causa dessa qualidade. Foi uma jogada trabalhada, uma jogada muito bonita, por sinal, tá? Um dos gols mais bonitos do Náutico nessa Série B. E olha que o Náutico fez belos gols até agora, mas esse foi uma jogada de infiltração, foi uma jogada onde o volante faz a jogada na linha de fundo, vem trazendo essa bola até o momento correto de colocar Todinho para poder fazer Todinho ali como centroavante, né? Colocar a bola para a rede. Então, é esse sentimento mesmo que fica, viu, Fábio? De você dizer o seguinte, olha, jogo fora de casa, já está jogando bem. Jogo contra um adversário que está muito fragilizado no campeonato, que foi o do América, atropela. E o jogo duro? E o jogo com um adversário que não é o adversário com a maior capacidade técnica, não é o adversário que está no topo da tabela, mas é o adversário mais eficiente nesse antijogo, nesse bloco baixo, nessa linha de 5, nesse jogo com cera. O Náutico enfrenta isso e, como você falou, né? Mesmo sendo frustrado com a questão de perder o pênalti, ainda se manteve ali de pé, tentando até o último momento e sair com a vitória. É uma vitória muito simbólica para poder o Náutico assumir essa liderança com uma vitória como essa. É uma vitória de Série B mesmo, assim. É isso, né? Acho que, sobretudo nos jogos em casa, né? Quando o Náutico pegar ali times da metade de baixo, eu acho que a tônica vai ser essa, né? Acho que a galera vai querer só jogar ali atrás, enfim, segurar. E o Náutico mostra que, enfim, os adversários podem até fazer isso, né? Mas o Náutico tem capacidade de furar retrancas, né? Fora de casa, né? Quando jogava com espaço, né? O Náutico tá indo muito bem. Mas nesse outro contexto, hoje mostrou que também é capaz de vencer os adversários. Bom, tem um campinho, mas antes, Atos, eu quero que você fale sobre as declarações, né, do presidente do Cuiabá. Alan Roberto vai colocar na tela, aí depois a gente vai para o campinho, mas antes vamos para esse tema, né, que ele saiu atirando para todo lado. Explica aí, o homem estava nervoso hoje com a derrota. Eu estava me perguntar sobre esse momento que o Cuiabá está passando, é o 5º jogo sem vitória na Série B e agora sai daqui do Recife com a derrota. Como é que vocês estão avaliando esse momento e como é que foi essa conversa com os jogadores aqui no vestiário? Bom, eu acho que derrota aqui hoje, pelo que nós jogamos, é normal. Né? Eu acho que o Cuiabá é um clube que existe muita cobrança, sempre existiu. Né? É um clube que é muito mais jovem que o Náutico, mas que recentemente tem uma trajetória muito superior. E não é à toa, né? A gente cobra muito, continuamos cobrando. Eu acho que a gente, né, estamos disputando um campeonato que é o mais equilibrado dos últimos tempos. Não, mas tem algumas coisas que aconteceram hoje aqui que não pode acontecer. Né? Acho que esse que é o motivo de eu estar aqui vindo falar. Não, a gente está em 2026, né? Nós não estamos em 1970, né? Para acontecer algumas coisas que aconteceram hoje aqui. O Cuiabá ele conseguiu fazer até um bom jogo no segundo tempo, o técnico conseguiu virar, né? Aquela condição de só ficar atrás. Também acredita isso só a virada do técnico, a mão do técnico no jogo, no time? No primeiro tempo a gente não fez a pressão na saída de bola que a gente costuma fazer, né? Nossos jogadores de frente ali não fizeram da forma. A gente acabou trazendo o Náutico para dentro do nosso campo, né? O Náutico é uma equipe que tem uma movimentação muito boa, né? Por dentro do campo, eles jogam muita tabela, triangulação nas beiradas. É um time que está num momento de extrema confiança, né? Fez uma goleada grande contra o Operário de Ponta Grossa lá e vieram para cá hoje, claro, confiante. Né? Nós não fizemos um bom jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, por falha nossa. Né? Agora é o seguinte, né? Eu não sou um cara de criticar árbitro. Eu acho que o árbitro ele é a parte mais frágil de um processo que envolve de um negócio milionário que é o futebol. Né? São pessoas que não têm o suporte, né? e a condição, às vezes, de vir aqui num momento de pressão desse e fazer uma boa arbitragem. Esse pênalti que foi marcado hoje contra o Cuiabá foi o pênalti mais absurdo que eu já vi na minha carreira de futebol. Eu tô no futebol desde 2003. Eu nunca vi um pênalti desse. Aquilo ali não foi pênalti nunca. Nunca.
Nós tivemos lá contra o Atlético, há 2 semanas atrás, um pênalti claro contra um jogador nosso, que não foi marcado. Um pênalti claro e absurdo, que foi reconhecido pela própria, né, pelas pessoas que trabalham com isso, que foi pênalti. Então, assim, por mais que o Cuiabá não tenha jogado bem, agora a gente não pode um lance capital como um pênalti ser marcado pra gente da forma que for marcado. A gente tem que entender, a pessoa dá conta de vir aqui fazer o que tem que fazer? Ah, não dá, não dá. Né? A gente tá falando em profissionalizar a arbitragem, em investimento, em levar os árbitros lá pro Rio de Janeiro. Mas não dá. Eu, como eu disse, não sou um cara de ficar chorando resultado, né? Não sou, eu entendo muito bem o que é o futebol, mas assim, a gente não tá não jogando bem, acabamos ali, leva um pênalti, que a confiança vai lá pra baixo. Aí meu goleiro tem que defender, né? Vamos falar o seguinte também, a gente tá disputando um esporte, um negócio hoje, que uns pagam salário, uns fazem sacrifício, uns vão em banco e pegam o dinheiro emprestado para honrar o salário, outros não, outros fingem que pagam. Tem clube, né, um clube aqui, né, que daqui uns dias tem uma conta para vencer com o Cuiabá, não vai pagar, já falou que não vai pagar. Como é que eu faço? Né, vocês conhecem o gramado da Arena Pantanal? Só de vista. O governo do estado de Mato Grosso faz um investimento altíssimo, o gramado da Arena é um tapete. Aí você vem jogar num campo desse aqui, meu amigo, é o mesmo campeonato? A bola quica, o jogador não consegue dominar a bola, um campo fofo, um campo horrível. Entendeu? Aí é o mesmo campeonato. É um campeonato que um faz sacrifício para pagar salário e o outro não paga. É um campeonato que um faz sacrifício para cuidar de campo e o outro faz de qualquer jeito. Não, e hoje, né, é claro que eu desci do intervalo chateado reclamando do que aconteceu. E, para minha surpresa, uma coisa que eu tô há mais de 20 anos no futebol, que nunca aconteceu, fui proibido de voltar pra cabine, que eu assisto o jogo no meio do campo. Me fizeram vir assistir o jogo aqui atrás do gol. Isso aí eu tenho mais de 20 anos na bola. Nunca fizeram. Eu liguei pro presidente do Náutico, nem coragem de atender teve. Eu não faço esse tipo de papelão. Lá em Cuiabá vai ser bem recebido. Sabe por que vai ser bem recebido? Porque eu estou em 2026. Eu não estou em 1970. Esse papel que ele fez hoje aqui é de 1970. Nem coragem de me atender teve. Diz que é a ordem da federação e dele. Do Náutico. Tem algum bunda mole que teve coragem de ligar para mim e falar: Alexandre, você não vai poder assistir o jogo aí no meio do campo porque você está reclamando, está enchendo o saco. Ninguém me ligou. Então vamos respeitar um pouquinho. Tem um pouquinho de respeito com as pessoas, que lá em Cuiabá a gente trata super bem. Põe no meio do campo, camarote com ar-condicionado, tem comida. Entendeu? Eu já disputei competições de alto nível. Então, meus adversários, eu sou só adversário durante o jogo ali, jogador contra jogador. Agora, eu não posso ser tratado da forma que eu fui tratado hoje aqui. Eu não trato ninguém desse jeito. Deixa eu só aproveitar, porque essa... É isso, Alan. Muito bem. É isso, né? Ele passou por vários temas, né? Ele muda de tema, assim, com a facilidade. Pô, time que não paga, aí do nada ele falou do gramado, enfim. Ele tá meio agitado também, né? Mas enfim, deu umas indiretas. Pô, essa questão do gramado, assim, eu acho que se teve se o gramado não tava tão bom, eu acho que o prejudicado é quem tenta atacar, né? Não quem tenta só se defender. Então eu acho que isso foi uma ajuda pro Cuiabá. Pra mim não fez muito sentido isso. E teve a indireta aí a direta, né, Eu acho que a indireta foi pro Sport, que não paga? Eu acho que foi, né? Eu acho que foi. Todo mundo tá deduzindo que foi porque o Sport andou fazendo negócio com o time do Cuiabá, até o Sport apoiando a história. Teve Matheus Alexandre, teve Max agora, enfim. Então um desses aí... Teve aquele Derek também, né, que não tinha vindo do Cuiabá, aquele que jogou a reta final. Teve. Mas veja, Fábio, assim, tem duas coisas aí, na verdade são várias coisas, mas tem uma a que me incomodou mais, assim, que na hora que eu escutei eu não acreditei. Eu achei inacreditável ele ter a pachorra de falar o que ele falou, que foi quando ele falou do gramado. Ele disse: você já foi na Arena Pantanal? Você já viu o gramado lá? É excelente porque a prefeitura gasta uma nota. Então, cara pálida, dinheiro público, porra. Aí tu quer reclamar que tu tá indo em um lugar que não tem dinheiro público e o gramado tá ruim. Porque, veja, eu sei que o gramado dos aflitos tá ruim. O Náutico sabe. O Náutico tá buscando tentar melhorar essa questão do gramado. É uma crítica que a gente faz o tempo todo. Agora, você não pode utilizar um campo, no caso da Arena Cuiabá, e ainda citando um investimento pesado que a prefeitura faz para poder estar cobrando dos outros. Porque, meu amigo, se fosse a prefeitura do Recife que estivesse pagando o custeio da manutenção de um bom gramado dos aflitos, o gramado estaria bom também. Então, o uso do dinheiro público, sabe? Assim, eu não estou nem fazendo juízo de valor, tá? A gente sabe que vários estados aí, os seus clubes, estão se esbaldando com dinheiro público. Lá em Amazonas se utiliza muito. Em Alagoas,
Rapaz, eu fiquei sabendo que no balanço do CRB tem 12 milhões de dinheiro público, pô. 12 milhões é quase a cota de uma Série B, sabe? Aí tudo bem, deve ter lá a política que eu não sei nem se é o Estado, se é a Prefeitura lá na questão das Alagoas, mas eu não quero nem saber lá qual é a política de retorno e tal, é coisa deles. Agora, não vá, utilizando dinheiro público, querer cobrar que seu co-irmão tenha o padrão que você tem utilizando dinheiro público, pô. Assim, não faz nenhum sentido uma crítica dessa. E o que ele fala, ele foi extremamente deselegante, né? Ofendeu o presidente do Náutico. E depois eu fiquei sabendo o que aconteceu, tá, Fábio? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: ele foi designado um local para poder a diretoria do Cuiabá assistir o jogo, que é um camarote que o Náutico tem, que fica ali atrás do setor Hexa, tá? O setor que é popularmente conhecido como o setor da organizada do Náutico. Só que ele não assistiu o jogo lá. E ninguém nem sabia que ele estava assistindo em outro local. Ele estava assistindo na cabine de imprensa, numa das cabines de imprensa, junto com o pessoal dele lá de análise de desempenho, com a parte do staff lá de análise de desempenho. Ele estava assistindo o jogo lá, tá? Que fica muito próximo às cadeiras dos aflitos, tá? Que é um local com uma certa distância da onde fica esse camarote, que era para ele estar. E quando deu 40 minutos do primeiro tempo, ele, para poder promover pressão na arbitragem, ele se direcionou desse local, tá? Foi para a porta do túnel que leva para o vestiário de visitante, tá? Que é próximo também ao vestiário da arbitragem, tá? Para poder fazer cobranças à arbitragem. Acontece que ele nem podia estar no local onde ele estava e nem pode ficar ali pressionando a arbitragem onde ele queria ficar. E ele foi impedido, depois ele quis retornar para o local onde ele estava, e ele foi impedido pelos próprios funcionários da CBF, tá? Que junto ali com os seguranças do Cuiabá estavam tentando contornar a situação. E tem relatos das pessoas dizendo que os próprios seguranças do Cuiabá meio que dizia ele é assim mesmo, tal, pedindo desculpa, tal, agradecendo a ajuda, porque ele é um cara problemático, tá? São vários relatos que ele tem esse temperamento. E aí ele tem esse destempero de ir dar essa entrevista. Não é a primeira vez que ele faz isso. No jogo contra o Goiás, ele também deu declarações fortes na entrevista pós-jogo, chamando vários clubes de caloteiro. Na ocasião, ele chamou o Santos e chamou o Grêmio, tá? Aí, essa retórica sobre os clubes não pagar salário, e segundo ele, o Cuiabá paga, só que o Cuiabá teve problema de atraso salarial no começo do ano, tá? O Cuiabá tava uma bagunça, o Cuiabá reformulou totalmente o elenco, tá? E tava com problemas de pagamento. Mas, enfim, um episódio assim, que eu achei pitoresco, tá? E particularmente na fala dele sobre o gramado, eu achei de uma cara de pau ele citar que a prefeitura mantém o gramado em perfeitas condições, assim, eu achei o cúmulo do limite ele ter tacado essa. Não faz nem sentido, o time dele mal fica com a bola, pô. Então, que diferença fez o gramado? Acho que ajudou o gramado, né? E reclamou tanto do pênalti, o pênalti nem convertido foi. E assim, eu achei o pênalti, eu achei que o pênalti foi, enfim, eu não vi esse erro todo, não. Claro que tem uma forçadinha ali, né, na queda, mas, enfim, me parece que tem um toque. Não me pareceu absurda a marcação. Você pode ter discussão assim, mas o pênalti mais... Ele falou que foi o pênalti mais mandrake, né, que ele viu na carreira dele, pô. Só ver os pênaltis que são marcados pelo Palmeiras por aí, tem 300. O corporal do jogador do Cuiabá entrega demais, Fábio. Não disputa a bola, faz alavanca embaixo, parece que tá tentando dar um impom em cima, sabe? Se você parar e dizer assim, esse jogador tá jogando futebol, não parece que tá jogando futebol. Eu também, eu achei pênalti, assim. Enfim, na hora do jogo lá eu vi e pra mim não me pareceu um erro da arbitragem, não. E nem foi gol, né, também, então, enfim, meio malucão aí o nosso querido presidente lá do Cuiabá. Bom, vamos pro campinho, mas vamos antes para um recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania,
busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso, Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Aí, recado da Bet Nacional, sempre reforçando o jogo responsável. Bom, vamos lá, vamos pro campinho, né? Muriel, né, ia entregando a paçoca ali no segundo tempo, mas fez ali 2 defesinhas, né, importantes, uma no primeiro tempo, outra ali na parte final do jogo. E aí, qual a nota do Muriel? O Muriel fez uma boa defesa no começo da partida, foi a única descida do time do Cuiabá na primeira etapa. Foi um chute cruzado, ele precisava defender, mas fez isso com segurança, espalmou pelo local correto, chute forte. Só que ele teve uma atrapalhada no segundo tempo, né? Foi muito estranho aquela. Foi um escanteio, na verdade. Acho que ele ia tentar sair, não saiu, ficou, deu uma espécie de soquinho ali que acabou abafando a bola, que gerou toda aquela atrapalhada de Betão, né? Então eu vou descontar um pelo outro, Fábio, e vou deixar ele com amarelo. Muito bem, amarelinho aí pro Muriel, dupla de zaga hoje, né, com Betão e Matheus Silva, né, que foi uma das novidades aí no time titular. O jogador de defesa tem uma certa dificuldade de fazer a avaliação porque não tem um nível de exigência grande, né? Tem algumas situações, tal. Eu vou trabalhar com amarelo com a dupla de zaga, tá? Muito por causa de uma falta de exigência. Talvez o Betão tenha sido levemente melhor do que o Matheus Silva, mas na média geral vou deixar os dois com amarelo. Muito bem, então amarelinho para dupla, laterais, Reginaldo e Igor Fernandes. O Igor eu gostei, eu vou colocar um jogo bem para o Igor, porque ele arruma um jeito de participar da partida, mesmo quando ele está de lateral, então ele mantém uma alta intensidade, uma certa dinâmica, e nas jogadas defensivas ele consegue sair de lances mais limpos, sabe? Gostei mais da partida do Igor. Reginaldo senti falta um pouco, sabe? Mesmo com a dificuldade de você atacar um time desse como o Cuiabá, eu acho que ele poderia, lá na frente, ele agir mais como um ponta, tá? Talvez tenha sido uma questão tática, que Hélio não tenha deixado ele ficar tão estilingado lá na frente, como ele ficou contra o Operário, por exemplo. Defensivamente, ele tomou o drible da defesa que eu falei de Muriel, mas nada que pese tanto. Na média, eu vou deixar um amarelo com o Reginaldo. Muito bem. Meio de campo, né? O Enderson e Luiz Felipe. Acho que foi o grande setor do Náutico e faz sentido, tá? Porque se o time do Cuiabá se fecha muito bem, os jogadores de ataque vão ser bastante sacrificados, eles vão sofrer bastante por causa disso, porque vai ser o local do campo que vai estar mais congestionado. Já o meio campo não, o meio campo, como o time do Cuiabá dava a bola para o Náutico, os jogadores do meio campo acabam participando muito da partida, tá? Então, a gente tem principalmente na figura dos volantes, jogadores que a todo momento tiveram ações com a bola, muitas ações com a bola, os dois, mas o Luiz Felipe praticamente não errou na partida de hoje, participa do lance do gol, uma jogada assim muito bonita do Luiz Felipe, uma infiltração, teve um drible de corpo, levou a bola até o momento certo para poder tocar para Todinho fazer o gol. É uma partidaça do Luiz Felipe, na verdade. Ele que já vem jogando bem há alguns jogos, tá? Faz uma boa Série B. É um jogador também que não tinha feito um início de ano bom, tinha oscilado demais no Pernambucano, mas a Série B tá aparecendo muito bem. Hoje é titular absoluto desse time, tá? O Leonai, quando foi contratado pelo Náutico, era meio que um desespero a necessidade de um volante, e aí houve um crescimento inicialmente de Wenderson, tá? Vindo a ser um dos destaques do time, e quem tá vindo agora é Luiz Felipe, tá? Apesar de já ser uma sequência de uns 4 jogos, mas Luiz Felipe vem trilhando esse caminho que o Wenderson já trilha desde a primeira partida. Eu vou colocar o Verde jogou muito bem aí e dá o melhor da partida para o Luiz Felipe, tá?
Muito bem, então estrelinha aí já para o Luiz Felipe, né? Melhor em campo aí, de acordo com Atuzildo. Bom, O e o Enderson, Dodô? O tem Enderson, um sim. Enderson ainda. Porque o Enderson eu vou muito na linha. Só foi. Acho que, na verdade, o gol de assistência do Luiz Felipe é que desequilibra a favor do Luiz Felipe nessa partida. Mas foi uma partidaça de Enderson. Assim, se desgastou demais. Final da partida estava completamente ali extenuado. Tomou o amarelo, né? Tá fora do clássico. Se lamentou muito por isso. Mas eu vou colocar jogou muito bem para o Enderson. Muito bem. E o Dodô? Perdeu o pênalti, foi substituído. Cara, a partida do meia no jogo como esse, no caso, eu falei que o meio campo tem uma possibilidade de participar mais no jogo, mas é mais os volantes. O meia criativo, o meia atacante, o meia que tá muito no último terço, ele tem muita dificuldade numa partida como essa, sabe? É o tipo do jogo que o meia desaparece da partida. E não foi o caso de Dodô, tá? Dodô, ele consegue se manter dentro do jogo, participando do jogo, fazendo o time funcionar, tá? Tem a questão do pênalti. Eu vou ter que dar um discreto aqui por causa do pênalti perdido, ao mesmo tempo que eu não vou dar tanto, porque o Náutico venceu a partida. Eu acho que se o Náutico não vence a partida, essa questão do pênalti perdido do Dodô iria ter uma proporção maior, tá? Então, eu dou um discreto, mas não tanto. E eu vou colocar um jogou bem para Dodô, tá? Eu acho que foi uma boa partida do Dodô. Eu vi algumas pessoas ainda reticentes com essa partida do Dodô, tentando entender. Eu acho que muito afetado por causa da questão do pênalti perdido. Mas é uma boa partida, assim, do Dodô, dadas as circunstâncias ali, a dificuldade que o Cuiabá promove. Eu gostei, sim, da partida do Dodô, por isso que me preocupou tanto quando ele saiu do jogo. Muito bem. Nota positiva para o Dodô. Apesar de ter perdido o pênalti, vamos pro ataque, né? Vinícius. O Hélio dos Anjos falou que o Náutico joga em função dele, Atuzildo, hoje na coletiva. Claro, total. Inclusive, por jogar em função dele e ele participar tanto do jogo, é que ele vai receber uma nota positiva hoje. Eu vou colocar o jogo bem nele. Isso não quer dizer que foi um jogo perfeito de Vinícius, não. O Vinícius errou bastante nesse jogo. Só que ele produz muito, então são muitos lances erráticos dele e muitos lances bons. Por exemplo, tem a jogada no primeiro tempo que eu citei, que ele leva pela esquerda e faz o cruzamento para Paulo Sérgio, que chega atrasado, que é um ataque ao ponto futuro, atrás da zaga do time do Cuiabá, que é um ataque perfeito, é um ataque, é uma explosão que mostra por que Vinícius é um dos destaques da Série B. Não é todo jogador que consegue promover uma explosão dessa e chegar nas costas do adversário com essa bola dominada, ainda mais com essa defesa do Cuiabá bem postada, tá? E no lance do gol do Náutico ele participa, ele que dá o passe ali entre linhas para Luiz Felipe dar assistência, tá? Então eu vou colocar um jogo bem, mas que fique registrado. Errou bastante, mas participa demais do jogo, pô. Então a produção dele de erro, e não são erros cruciais, tá? Não é erro que prejudica o Náutico, mas o que acompanha também é uma alta rodagem de acertos, de participações, de volume de jogo, de ações com a bola, que não me deixa outra alternativa a não ser colocar um jogo bem aí para Vinícius. Muito bem. Então jogou bem pro Vinícius e o Vitor Andrade, hein? É melhor entrando do banco ele? As melhores atuações dele foi entrando no banco, mas eu acho que ele tem que permanecer como titular, tá? Na partida de hoje ele não jogou bem. Junto com o Paulo Sérgio, é o mais sacrificado. Na verdade, eu acho que a posição de Vitor Andrade é mais sacrificada do que a de Paulo Sérgio no jogo como o Cuiabá promoveu hoje. Porque o Vinícius, ele é um ponta ao mesmo tempo que ele participa demais no meio campo. É que essas nomenclaturas, às vezes, prende muito a gente, né? Mas quem não conhece Vinícius ou quem não escala o Náutico como um 4-3-3, só vendo o jogo acha que Vinícius é um meia, porque Vinícius está muito presente no meio campo. Mas, muito por Vinícius ser dessa forma, o Vitor Andrade, num jogo como esse,
ele não pode fazer a mesma coisa que o Vinícius. Porque ele tem que ser um cara que guarda a posição lá na ponta, para poder esticar um pouco o adversário, dar um pouco de profundidade. Então ele é sacrificado, porque ele fica um pouco fora da partida. Por ele vinha, recuava, tentava fazer a construção, tentava fazer uma fileira de dribles que ele gosta muito de fazer, como o Vinícius faz, mas ele tem essa obrigação tática de, olha, vai ter que ficar lá, porque tem que espaçar esse time do Cuiabá o máximo que der, já é um time que está muito fechado, então ele é um pouco sacrificado. Agora, é bem verdade que não foi um bom jogo de Vitor Andrade, não conseguiu dar sequência nas jogadas que tentou. Eu vou colocar um laranjinha aí para ele. E também ele jogou no sacrifício, tá? Tava com um inchaço no tornozelo durante a semana, foi pro jogo com um certo edema ainda, jogou no sacrifício. E o Paulo Sérgio como titular? Eu achei o Paulo Sérgio mal hoje. A única participação que eu lembro do Paulo Sérgio foi no primeiro lance do jogo. O Náutico fez uma marcação-pressão, a bola sobrou para ele, de cara a cara com o goleiro, ele pisou na bola. Depois disso, ele não conseguiu participar da partida, tá? Ficou completamente isolado, tentando ali ajudar de alguma forma, mas sem muito êxito. O Náutico sentiu bastante a falta de Derek. Não gostei da partida de Paulo Sérgio. Eu vou colocar um vermelho em Paulo Sérgio, tá? Eu vou colocar um jogou muito mal em Paulo Sérgio. Muito bem, né? Então o único aí com a nota vermelha do Náutico, né? O Paulo Sérgio. Os jogadores do banco, né? Leonai, Vitinho, Júnior, Todinho, o Anderson e Yuri. Vamos começar pelo Todinho, né? Que fez o gol, né? Isso. Decisivo. Autor do gol, jogou muito bem. O homem que tira o zero do placar, na posição de centroavante nunca morre. Então, para mim, o peso é muito grande num gol como esse e da forma que foi ali, embaixo das traves, só completando a jogada de Luiz Felipe. Vitinho, eu vou colocar um amarelo, tá? Como eu disse, ele não atrapalhou no jogo de hoje, porque quando ele entra, a impressão que dá é que o Náutico vai perder muito com a entrada dele, mas não foi o que aconteceu. Para mim, ele entra ok, tá? Algumas pessoas elogiaram bastante a entrada de Vitinho. Eu não consigo ver esses elogios todos a ele, mas considero que foi uma partida ok dele, o que para mim já é bom, tá? Um ok de Vitinho, para mim, aí já estou satisfeito, porque eu espero muito pouco de Vitinho com a camisa do Náutico. O Leonardo eu achei um pouco abaixo na entrada hoje, tá? Não conseguiu pisar na bola, ser o jogador territorial que ele costuma ser, sabe? Era um momento que o Náutico pensava disso, ele não conseguiu fazer isso, perdeu algumas posses de bola, perdeu algumas brigas também, deixou os jogadores do Cuiabá indo avançar em direção ao gol e os jogadores do Náutico atrás, pensando em ou eu faço falta, ou eu tento fazer uma recomposição. Deixou o time em situações chatas em algumas disputas de bola, por não conseguir ganhar os duelos corporais ali no meio campo. As batalhas ali no meio campo, o Leonardo perdeu bastante, então fica com laranja. O Wanderson, um amarelinho pro Wanderson, tá? E Yuri também. Yuri também é um amarelo. Atuações discretas dos dois. Bom, para fechar, Hélio e Guilherme dos Anjos. É uma partida que tem muito, eu diria, a mão, né, ali de Hélio e Guilherme, não só o dedo, porque vem das mudanças dele, né? E eram mudanças que, se não dá certo, eu ia pesar bastante aqui, que foi principalmente a saída de Dodô, a entrada de Vitinho, mas funcionou, tá? O Vitinho não prejudicou, fez o dele, tá? Todinho fez o gol, tá? Então, eu vou colocar aí dado o nível de dificuldade, eu vou colocar um muito bem para Hélio Guilherme. Foi um jogo muito difícil, que precisava ter essa perseverança e também para simbolizar um pouco a tomada da ponta da tabela, tá? Para poder fechar essa semana aí com
com chave de ouro aí para Hélio Guilherme. Chave do clube, né? Todo mundo diz que eles têm a chave do clube, então, para fechar com a chave de ouro do clube, muito bem aí para Hélio Guilherme. Muito bem, então análise feita aí de Náutico 1, Cuiabá 0, né? Vitória importantíssima, a terceira seguida. O Náutico que só sai da liderança se o São Bernardo vencer, fora de casa o Atlético Goianiense, né? Mas na pior das hipóteses, o Náutico vai se manter ali no G2, né? Dentro da classificação para a próxima fase. Para a próxima fase não, né? Para a Série A, né? Essas duas primeiras colocações, né? A Série B mudou de terceiro a sexto. Vão jogar ali o mata-mata, né? O playoffs, para definir mais 2 times que vão ascender. Então o Náutico muito bem aí nessas primeiras rodadas. E aí agora, né, Atos, vai ter essa sequência aí que você já citou aqui, contra equipes tradicionais e fortes, né? Favoritas aí nessa Série B. O nível agora vai subir bastante, né? Por isso que foi importante o Náutico fazer essa sequência de vitórias, porque dá essa tranquilidade para poder enfrentar esse corredor, né? O primeiro jogo esse corredor que vai dizer que se o Náutico tem condição ou não de subir, ou já dá para dizer de agora que o Náutico realmente é um time que vai brigar nas cabeças? Ou depois desses 5 jogos a gente vai conseguir ter de fato uma noção mais profunda aí do Náutico no campeonato? Eu acho que o Náutico precisa sobreviver a esse corredor, tá? Eu acho muito difícil se manter nessa posição, tá? Após esse corredor. São níveis de jogos assim bastante complicados para o Náutico. Eu acho que o Náutico minimamente precisa sobreviver. Se o Náutico terminar essa sequência aí de 5, 6 jogos em 4º lugar, 5º lugar, eu acho que já está de muito bom tamanho, tá? Eu acho que o Náutico vai ter feito seu papel. Muito bem, então é isso. Valeu, Atuzildo. Grande abraço para você. Sempre uma honra dividir aqui a telinha com você. Valeu também ao nosso querido Alan Roberto, que esteve na direção de trabalhos técnicos. Galera do Náutico, deixa essa curtida, tá? Deixa o like aqui no vídeo, comenta. É super importante para o algoritmo, né, do YouTube recomendar a mais pessoas aqui os nossos conteúdos. Então deixa um comentário, compartilha nos grupos aí de torcedores. Enfim, dá uma moral para a gente seguir crescendo cada vez mais aqui com os conteúdos do Náutico no 45 minutos. Valeu, Atuzildo. Só a mensagem final aí pra galera. Valeu, Fábio. Mensagem final, segue o líder. Muito bem, é isso. Valeu, galera. Ótimo final de semana. Tamo junto. Até a próxima.